Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta quinta-feira, 18 de junho de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1118. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, grande Michel Silva. Aquele abraço, Michel, bem grande. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma maneira muito especial por estar sempre aqui conosco. Muito obrigado do fundo do meu coração pelo tempo de vocês, pelo carinho de vocês, pela intercessão de vocês. Muito obrigado, viu, gente? O monstro Michel Silva me mandou aqui algumas mensagens, deixa eu ler, porque é o momento em que a gente partilha, né, as mensagens que vocês mandam. Iricene, muito obrigado, Iris, do fundo do meu coração, muito obrigado, tá bom? Rana Ranagusco, a família Ranagusco, que eu gosto tanto, né? Boa noite, doutor Paulo. Aulas abençoadas, aprendendo algo em todas, mesmo que sejam recapitulações. Deus abençoe e proteja a todos nós. Muito obrigado, Rana. Como é que está aí? Como é que estão as coisas? Rezando pela Dona Cristina, né? E que Deus possa sempre iluminar vocês, que Deus possa sempre amparar vocês. Porque Deus ampara a todos nós, né? Na medida em que a gente mais se coloca nas mãos de Deus, mais a gente percebe o amparo que Deus derrama sobre todos nós, principalmente nessas horas tão difíceis, né? Então, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Agradeço pelo carinho, pela presença, fico muito lisonjeado, viu? Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, boa noite, Angelina. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Maria de Lourdes da Silva Nascimento, muito obrigado, Maria. Cícera Cardoso, boa noite, Deus te abençoe grandemente, muito obrigado, Cícera, para você também, que Deus sempre te proteja, te ampare. É isso, gente. Nesse nosso estudo sobre o pecado, né, que é um estudo grave, um estudo difícil, já vimos as características básicas, principais do que é o pecado. O pecado é uma desobediência às leis de Deus. É uma falta de amor profundo para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Então, é algo irracional. É algo que traz consequências muito sérias para as nossas vidas e para as vidas das pessoas ao nosso redor, para os nossos familiares e para os nossos descendentes. Porque a obra de Deus é a salvação. Deus vem nos salvar daquilo que o pecado desarranjou na humanidade. Que era impossível para a humanidade resolver, Jesus vem resolver em nosso lugar. Então, ele é Deus que se faz homem e em nosso lugar ele é capaz, por ser Deus, de oferecer ao Pai a reparação que nós não conseguiríamos nunca oferecer ao Pai. Porque Deus é o Criador, nós somos criaturas. Quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós nos colocamos frontalmente contra a vontade de Deus, o homem perdeu a relação íntima com Deus. Então, veja, aqui nessa desobediência dos primeiros pais a Deus, não foi uma coisinha simples. Não foi uma realidade assim, como é que se fala, passageira, uma bobagemzinha. Não, foi uma postura de afronta a Deus, de desconfiança para com o amor de Deus, de desconfiança para com a sabedoria de Deus. Veja, a criatura se rebela contra o Criador. A criatura que depende de Deus para tudo, que depende do Criador para tudo, se rebela contra o Criador. Por desconfiança, por, sei lá, qual foi o termo melhor usado aqui, né? Mas é isso. Então, essa revolta contra Deus, essa rebelião contra Deus, que não tem o menor sentido, instigado pelo demônio, os primeiros pais optaram por desobedecer a Deus. Então, foi um estrago. Então, essa desobediência causa uma injustiça impagável, porque a criatura
desobedeceu ao Criador. A criatura foi injusta para com o Criador. E ao ser injusta para com o Criador, criou um abismo intransponível. Como é que você, criatura, pode reparar uma injustiça tão grande contra esse Deus que é todo poder, que é todo amor, que é todo sabedoria? Então, criou-se aqui realmente um abismo intransponível. Além do fato de ter criado esse abismo intransponível, escolher os caminhos opostos à vontade de Deus, opostos aos 10 mandamentos, é escolher caminhos que vão nos trazer danos, que vão nos trazer problemas sérios, porque nós não fomos feitos para viver fora deste padrão que Deus estabeleceu. Esse padrão de felicidade, esse padrão de vida plena. Nós não fomos criados por Deus para viver debaixo de sofrimento, debaixo de dor, debaixo de morte. Nada disso Deus criou. Isso tudo são consequências do pecado. Então veja, são 2 grandes problemas que o pecado traz para a humanidade. O afastamento de Deus, sabe? Cria-se uma lacuna, cria-se um espaço intransponível por causa da injustiça que nós cometemos contra o amor de Deus em nosso favor. Porque Deus cria tudo por amor. Ele não cria para judiar das pessoas, ele cria para partilhar com o ser humano o seu amor, a sua realidade, a sua sabedoria. Então, é para isso que fomos criados, para ficar pertinho de Deus, para experimentar a Deus, para ser amados por Deus e amar a Deus. Entende? Nós não fomos criados para outras coisas. Então, quando nós fomos criados para algo e nós nos afastamos disso pelo qual nós fomos criados, o dano chega. Sabe? Se eu vou colocar o dedo na tomada, o dano chega. Por mais que eu possa falar, eu não sabia, mas veja, isso não impede o dano de chegar. Você tem eletricidade passando pela tomada. Se você põe o dedo, você vai tomar um choque. E não adianta falar, olha, eu não sabia, não é justo. Não é que não é justo, é uma realidade para o qual nós não deveríamos fazer. Então, veja, aqui tem muito sentido. Se você foi feito para Deus e você escolhe um caminho que não é Deus, você vai, além de colher a injustiça que você cometeu contra Deus, perdendo a união profunda com Deus, porque nós precisamos de Deus para tudo, nós escolhemos caminhos que nos vão trazer danos, porque não são os caminhos de Deus. Eu fui criado para amar, eu não fui criado para tristeza, para mágoa, para decepção, para angústia, para o sofrimento, para o medo. Eu não fui criado para isso. Então, quando eu opto por esses caminhos que Deus não quer, eu estou escolhendo exatamente coisas para as quais eu não fui criado. Então, o dano chega junto com o pecado. Esse é um ponto que a gente nunca pode mais esquecer. Porque nós aprendemos que o pecado, lá quando éramos pequenos e jovens, o que nós aprendemos sobre o pecado não é suficiente para a gente compreender a realidade do pecado. Por isso que eu insisto tanto. Porque realmente o caminho escolhido, oposto à vontade de Deus, é um caminho de dano, é um caminho que vai me trazer dano. Ou dano físico, ou dano moral, ou dano psicológico, ou dano espiritual, ou dano no mais profundo do meu ser. Nós vimos nas aulas passadas, por exemplo, sobre a radiação, né? A radiação são forças que agem, de certa maneira, que trazem benefício para o homem se forem bem trabalhadas. Agora, se você se sujeita a estar debaixo de uma radiação constante, esta radiação, essas forças, elas vão interferir no nosso organismo. Vão interferir no mais profundo do nosso ser, até na nossa genética. Então, veja, tudo isso causa danos e esses danos vão sendo propagados para os próximos e para as próximas gerações. Então, Deus está falando para a gente, não faça, porque se você fizer, você vai ter problemas sérios. Você entende? Só que Deus criou a humanidade com uma capacidade única, né? Os anjos de Deus, os anjos e os homens, foram criados com uma capacidade única de liberdade. Nós podemos escolher, eu sirvo a Deus
ou eu não sirvo a Deus. Eu amo a Deus ou eu não amo a Deus. E se eu não amar a Deus, eu vou colher as consequências de uma vida desregulada, desajustada, porque não foi para isso que nós fomos criados. Então, veja, a evangelização, ela é algo extremamente importante. Porque a evangelização não é só uma formação catequética. A evangelização é uma descoberta do sentido mais primordial e mais importante da vida da gente. Para que eu existo? Para quem que eu existo? Por que eu fui criado? Esses pensamentos, essas questões, elas devem voltar a fazer parte do nosso dia a dia. Nós entramos num círculo de vida, que é um circuito de vida, que é um círculo de vida muito opressivo. Independente do sistema em que você esteja, o país que você mora, independente de como esse país é governado, as forças que agem nessa situação de sociedade atual são forças tremendamente anticristãs. E não importa se você segue tal ideologia ou outra ideologia, todas as ideologias que moldam essa sociedade atual são ideologias anticristãs. E elas todas propõem uma vida que nos impede de viver para Deus. Sabe, nos impulsiona a viver para o sistema, para o partido, para o dinheiro, para seja lá o que for. Então você vai entrando num círculo de vida que é muito angustioso. Tipo assim, sabe? Vou produzir, vou me divertir e vou consumir. Ou então, eu vou produzir, porque o Estado me impõe que eu produza, vou consumir o pouco que eu posso consumir e vou beber, vou me divertir também. Veja, tanto no capitalismo selvagem quanto no comunismo, o sistema, no fundo, é o mesmo. Nesse sentido de você não ter tempo para você pensar quem é você, para quem você foi criado e por que você foi criado. No comunismo, então, esse sistema, as várias facetas do comunismo, várias facetas, porque o comunismo não tem uma faceta só, várias facetas do comunismo, é pior ainda pelo seguinte, porque o comunismo olha o cristianismo como seu inimigo número 1. Karl Marx falou bem claro, olha, a religião é o ópio do povo. Então, além de impor à sociedade que está sob um regime comunista uma ditadura de Estado, sabe, ainda além disso, impõe sobre as pessoas a proibição de você se voltar para Deus, realmente. Então, nesse sentido, o comunismo é pior, muito pior que o capitalismo. O capitalismo, de certa forma, também age contra a igreja, mas não é tão direto. É uma ação quase que indireta. Olha, você não vai ter tempo para esse negócio de igreja. Você tem que produzir, você tem que ganhar dinheiro, você tem que consumir, e se para você consumir, você tem que ganhar cada vez mais, e cada vez mais é difícil de ganhar. Então, você vai entrando num círculo também vicioso. Por isso que eu falo, eu não estou aqui defendendo ideologia nenhuma, só que eu preciso entender o que acontece. Porque o pecado mata a minha alma, o pecado mata a graça santificante dentro de mim. O pecado afasta a Trindade Santa que eu recebi pelos méritos de Cristo na minha alma. Você percebe? Então, eu não posso viver em função de ideologias. Porque isso aqui é uma passagem. O tempo que nós vivemos nesse mundo é uma passagem para eu escolher se eu sirvo a Deus ou se eu não sirvo a Deus, independente do sistema que está regendo fora nessa sociedade. Independente se você vive num país socialista, num país comunista, num país liberal, independente do sistema que está dominando a sociedade onde você mora, aonde você vive. Percebe? Eu preciso tomar decisões em relação a Deus todos os dias. E essas decisões são pesadíssimas, podem ser pesadíssimas. A partir do momento que eu opto pelo pecado, eu opto pela morte, morte eterna. Se eu morrer em pecado, se até no último instante da minha vida eu não me arrepender dos meus pecados e suplicar aquele que pode me livrar dos pecados, o único que pode me livrar dos pecados é Jesus Cristo. Se no último instante da minha vida
eu não me arrepender dos meus pecados e suplicar para que Cristo me salve dos pecados, me perdoe os pecados, que eu aceito entregar para Ele as consequências dos pecados da minha vida. Se eu não fizer isso, eu vou perder a vida eterna. Eu fui criado para a vida eterna. Sabe? Por isso que eu fico muito assustado com o tempo que a gente vive. Essa polarização política é uma coisa muito drástica. Porque a pessoa fica tão... Eu compreendo perfeitamente bem as paixões. Sabe, você vive uma situação injusta. Você vê um monte de corrupção, você vê um monte de situações que são medonhas, pessoas que estão no poder há séculos, famílias que estão no poder há séculos e continuam. Sistemas que trabalham à base de corrupção, de injustiça, há séculos, e não muda. Então a gente fica realmente, porque a injustiça cala fundo no coração de todo ser humano. É próprio do ser humano se rebelar contra a injustiça. Agora, uma coisa é eu perceber essa injustiça, e outra coisa são os caminhos que eu vou trilhar para combater essa injustiça. O único caminho real, possível, verdadeiro e eficaz é Jesus Cristo. Não são sistemas políticos, ideológicos que vão resolver a injustiça, porque a injustiça é fruto do pecado. E o único capaz de destruir o pecado é Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter esse tipo de perspectiva. Eu posso ter a minha perspectiva política, eu posso ter o meu lado político, mas veja, eu preciso ter consciência de que o efeito disso é muito pálido. O único caminho real de destruição da injustiça é Cristo. E nenhuma ideologia propõe Cristo como caminho para resolver as injustiças. São todas propostas humanas, propostas que têm lá a sua lógica, mas não têm a eficácia que eles prometem que vai ter. Então, você pega, por exemplo, o comunismo. Vamos voltar para o comunismo. O Estado vai resolver todos os problemas. Não vai. Sabe, essa é a grande ilusão do comunismo. O Estado ele não vai resolver todos os problemas. Porque quem domina o Estado são seres humanos, são pessoas que tomaram o poder e exercem o poder em nome do Estado. E essas pessoas estão repletas de pecado, repletas de vaidades, repletas de orgulhos, repletas de prepotência. Você compreende? Do outro lado, se todo mundo for livre para trabalhar e produzir, automaticamente os bens produzidos vão chegar a todos. Também não é assim. Não existe essa magia. Se nós não soubermos partilhar os nossos bens, os bens não vão chegar a todos. Porque tem muita gente que está afastada da possibilidade de receber esses bens que são produzidos por todos nós. Então, não existe essa ideia, essa inércia que os bens produzidos vão chegar a todos. Não vai chegar. Você entende? Então, o Estado não vai fazer com que os bens cheguem a todos, porque um monte de gente vai roubar antes. E o capitalismo também não vai fazer com que os bens produzidos cheguem a todos. Por que o capitalismo é o menos mal? Porque o capitalismo, pelo menos, produz bens. O comunismo, não. Por isso que a gente tem que acordar e sair dessas ideologias todas. Veja, o que propõe a igreja como doutrina social da igreja? A igreja propõe que você tenha liberdade para produzir, que você possa ter a sua empresa, que você possa ter uma sociedade onde você tem um nível de impostos que são justos, não esse nível de impostos que são cobrados, por exemplo, no Brasil, que é insuportável. Você tem que ter uma sociedade onde existe uma segurança jurídica, uma segurança política. A igreja propõe isso. Então, existe uma doutrina social da igreja que é diferente de um capitalismo selvagem e que é muito diferente de um comunismo. Todas essas coisas nós precisamos aprender,
ter noção, porque tudo isso está ligado com uma realidade chamada pecado. E o pecado causa danos brutais, gente. Então, todos os dias eu tenho que fazer escolhas. Eu vou servir a Deus ou eu vou servir ao dinheiro? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir ao Estado? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir à corrupção? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir à malícia, ao erro, ao medo, Percebe? Então, existe aqui uma realidade claríssima. Nós estamos estudando sobre o pecado. E o pecado mata. O pecado foi introduzido no mundo pelo demônio, por ódio. A intenção do demônio é matar. E ele vai matar através do pecado. Por isso que o pecado entrou. E Deus permite o pecado porque Deus é poderoso o suficiente para fazer de algo mal obter alguma coisa boa. Quando eu percebo a gravidade do pecado, eu percebo também a impotência que eu tenho frente ao poder do pecado. E aí, nessa percepção que me foi dada pela luz de Deus, porque eu não cheguei nessa conclusão sozinho, nessa percepção, eu percebo o quanto eu dependo de Deus. Por isso que Deus permite que haja o pecado no mundo. Porque quando você enxerga a maldade do pecado, quando você enxerga a malícia do pecado, e quando você se depara com a sua fragilidade humana, é o caminho de você se voltar totalmente para Deus e falar: Senhor, eu preciso da sua força, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua proteção, eu preciso do seu amparo, da sua sabedoria, da sua fortaleza, da sua ciência, eu preciso da piedade, do temor a Deus, eu preciso de todos os dons, porque senão eu não dou conta. E aqui o ser humano acaba se encontrando, ele percebe quem ele é. E quando ele percebe quem ele é, ele percebe, sim, o quão terrível é o pecado. Então, é importante demais esse estudo que nós estamos fazendo, não porque somos nós que estamos fazendo o estudo, mas justamente pelos temas que são estudados. Porque são temas que vão trazer para a gente vida ou morte. Vida ou morte neste mundo e vida ou morte na eternidade. Morte eterna é você passar a eternidade longe de Deus. Não foi para isso que nós fomos criados. Imagine a angústia do demônio, que compreende que foi criado para obedecer a Deus e optou por não obedecer a Deus. E ao fazer essa opção, como ele não tem tempo, ele não está no tempo como nós estamos, como a inteligência do demônio é uma inteligência espiritual, angélica, é uma compreensão muito mais perfeita das coisas e das consequências dos seus atos. Então o demônio, quanto mais tempo humano passa, tanto mais o demônio odeia a Deus, porque ele chegou num momento a desobediência do demônio transtornou o demônio a tal ponto. O anjo, que era um anjo de luz, se fez demônio. E esse demônio, esse é um anjo, ele continua sendo um anjo, com toda a potência angélica. E essa potência angélica agora está totalmente potencializada contra Deus, por ódio a Deus. Veja, ao invés de amar, ele escolheu desobedecer a Deus. E ao desobedecer a Deus, ele começou a odiar a Deus. Veja, esse ódio é um ódio crescente. Então, tanto mais quanto Deus tenta se aproximar, tanto mais o demônio odeia. Por isso que Deus permitiu que o demônio se afastasse. Porque o sofrimento do demônio, as tentativas de aproximação de Deus eram tremendos. Porque o amor se tornou ódio. Veja, isso é insano. Quando a gente para pensar essas coisas, você fala: meu Deus do céu, que coisa maluca. E é mesmo. Porque ele foi feito para o amor. E quando ele desobedece o caminho para viver o amor, para crescer no amor, ele vai se deparar com algo que é tremendo, que é o ódio. Porque o pecado nos leva para essa situação de ódio. É fácil você perceber isso na sua vida. Você gosta tanto de uma pessoa, aquela pessoa te trai, te deixa chateado, te deixa... Sabe, veja,
aquele amor que você sentia por aquela pessoa vai sendo transformado em decepção, em tristeza, em raiva. E se você não deixar que Deus venha curar esse sentimento de decepção, de raiva, de tristeza, vai se acumulando, vai crescendo e vai transformando aquele amor que você sentia por essa pessoa em ódio. Quantos casais vivem assim hoje? Juravam amor eterno e não se podem olhar na frente. Passado 2, 3, 4 anos, um não pode olhar na frente do outro. Mas há 3, 4 anos atrás, viviam jurando o amor eterno. O que aconteceu que levou do amor para o ódio? Exatamente o pecado. Porque esta é a obra do pecado, esta deformação. Isso atingiu o próprio demônio. Então a gente tem que entender essas coisas. Sabe, nós vivemos um tempo onde a religião foi escanteada de propósito por um sistema marxista, por ideologias marxistas. Não, tem que colocar a religião de lado. A religião é o ópio do povo. E esse sistema foi sendo implantado ao longo da sociedade ocidental há décadas e décadas e décadas. Tanto é que hoje a igreja se tornou alguma coisa que as pessoas mal têm tempo para ela, mal ouvem. O Papa lançou uma encíclica maravilhosa. E tem um monte de gente que não leu a encíclica do Papa atual e já critica, e já fala mal, e já xinga. E já... Você percebe? Por que chegou nesse ódio? É a mesma coisa. O pecado, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. O próprio catecismo da Igreja Católica fala, ele cresce e se propaga. Aí, quer ver aqui, ó? A proliferação do pecado, 1865. O pecado cria propensão ao pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Sabe, o pecado não só nos leva para o ódio, como o pecado nos leva para a cegueira profunda. Porque eu não enxergo mais as coisas através do prisma de Deus. Eu enxergo através do prisma da tristeza, da decepção, do vício, da malícia, do ódio, da inveja. Uma coisa, é importante a gente entender isso, gente. Isso é muito importante. O pecado, ele não é inerte. Ele não só não é inerte em nós, como através de nós ele se propaga de várias maneiras. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui de ideologias e tudo mais, veja, não tem nada de política. Sabe, é isso que nós precisamos acordar. Sabe, eu não estou aqui defendendo o Beltrano e atacando o Ciclano. Nós estamos falando de situações reais, de estruturas sociais que foram impostas e criadas a partir de pecados gravíssimos. A partir da inveja, a partir do ódio, comunismo, a partir da avareza, a partir do egoísmo, o capitalismo selvagem. Veja, essas estruturas todas foram construídas não em cima da vontade de Deus, mas sim em cima de pecados gravíssimos. Tanto os dois, como qualquer outro sistema atual, comunismo, socialismo, liberalismo econômico, anarquismo, tudo isso está construído em cima de pecados. Você percebe? E esse sistema construído em cima de pecados se propaga cada vez mais. Porque é fácil para o ser humano aderir a um sistema. Veja, uma pessoa... Quer ver? Olha como é fácil. Olha como é fácil você aderir ao pecado. Uma pessoa que durante uma fase da sua vida, a sua infância, por exemplo, ela passou por necessidades graves. Não tinha dinheiro, não tinha meios para estudar adequadamente, não tinha. Por N motivos. Então, esta lacuna está no coração dessa pessoa. E se essa pessoa não tiver Deus no seu coração, ela vai tentar preencher essa lacuna de uma outra forma. Ela vai tentar compensar essas ausências
com outros tipos de ganho. Então chega, por exemplo, um revolucionário e fala, olha, você não teve aquele dinheiro, ou aquele sustento necessário, ou aquele estudo necessário, ou aquela roupa necessária, por culpa daquele lá, ó. Aquele lá é o culpado por você não ter tido isso. Aquele grupo de pessoas é que foram culpadas por isso. Veja, então você descobriu, de repente, a raiz dos seus problemas, como se fossem verdadeiras. Você percebe? Veja, cada problema desse de injustiça não é uma pessoa que causou, não é um sistema que causou, é o pecado nas pessoas que causam esses problemas de injustiça. E os problemas de injustiça trazem problemas para os outros. Alguém segurou e os outros não tiveram. Então, quando você está debaixo desse trauma da injustiça e alguém fala, olha, o culpado é aquele ou aquele grupo, você se ferra em armas porque você quer resolver isso, porque você sofreu a injustiça. E todo ser humano que sofre a injustiça sente, no mais profundo do seu ser, vontade de resolver os problemas de injustiça, porque isso é comum ao ser humano. Só que quem está falando isso, não está falando isso porque quer o seu bem. Está falando isso porque quer te usar para tomar o poder. E aí você vai passar a vida inteira odiando aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas ou aquela elite daquelas pessoas, e muitas daquelas pessoas não têm nada a ver com o seu problema. E você vai generalizar para um grupo de pessoas que a maior parte delas não tem nada a ver com o seu problema. Você compreende? O seu problema foi causado por vários fatores. Não foi só um fator que causou o fato de você não poder ter estudado, não poder ter tido o necessário. São vários fatores, inclusive fatores sistêmicos, pessoais e governamentais. Não é um grupo que é responsável pelo seu problema, são vários que são responsáveis. E você canaliza para um grupo. E aí você passa também a odiar essas pessoas. Veja, então, você não está resolvendo problema nenhum. Você está aumentando o problema. Porque você não diagnosticou a coisa de forma correta. Só que agora você está apto a aderir àquele sistema, porque dentro de você existe um vazio tremendo. E esse vazio tremendo é real. E ele não é justo. Você percebe? Só que a forma com que você vai trabalhar esse vazio e a forma como que você vai combater a injustiça são formas terríveis, brutais, pecaminosas ao extremo. Está moldado, esse sistema está moldado, que é o comunismo, está moldado no ódio, na inveja, na intolerância, na revolução e na mentira. Então não vai resolver nada. Nenhum país comunista resolveu os problemas. Nenhum. Só aumentaram. O outro lado. Vamos pensar o outro lado. A pessoa que vive só para o dinheiro. Então o cidadão acorda cedo, vai trabalhar e passa 14 horas por dia só pensando em ganhar dinheiro. Só pensando em ganhar dinheiro. Só pensando em ganhar dinheiro. Por que essa pessoa faz isso? Também está movida por algum tipo de trauma. Ou porque você se sente diminuída, ou porque se sente, ou também porque passou por injustiças, sabe? Então agora eu vou compensar este vazio que está dentro de mim, ganhando muito dinheiro. E ao tentar ganhar muito dinheiro, a pessoa fica presa ao dinheiro. Gente, ganhar dinheiro não é mal. O que é mal é você ficar preso ao dinheiro. O dinheiro escraviza. Você fica escravo do dinheiro, você não consegue fazer nada para os outros. Você vive só para si e para o dinheiro. Nem a sua família passa a ser importante na sua vida, porque você está tão fechado à proposta de ganhar dinheiro e viver pelo dinheiro, que você não olha para sua esposa, você não olha para os seus filhos, você não olha para a comunidade a qual você pertence, você não olha para o sistema de governo que está acontecendo. Se esse sistema de governo for injusto, terrível, brutal, mas permite que você ganhe muito dinheiro, porque é o que acontece muitas vezes, que esses sistemas todos são extremamente demoníacos,
Então, veja, você passa a participar desse sistema, seja ele qual for, e você está ganhando muito dinheiro em cima disso, porque você vive em função do dinheiro. Então, não existe certo e errado. Existe você ganhar dinheiro. Você já está escravo do dinheiro. Os seus filhos já caíram na droga, as suas filhas já estão no segundo ou terceiro casamento, e você só está no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. Até a hora que você tem um problema cardíaco, você morre do coração e o dinheiro fica tudo aí. Você compreende? Então, veja, são situações muito sérias. O pecado, ele não é uma brincadeirinha. O pecado, ele se espalha. É impressionante. Quando você está preso ao dinheiro, se você não tem uma base mínima religiosa, você se torna uma pessoa indiferente, cruel, egoísta. Sabe? Impressionante. E orgulhoso. Ou orgulhosa. Eu posso tudo, eu sou capaz de tudo, eu conquisto tudo. Veja, mas qual que é a base do ser humano? A base do ser humano é descobrir que depende de Deus para tudo. Ah, o Estado vai resolver todos os meus problemas. Como? Não existe isso, não existe essa magia. A única possibilidade que o ser humano tem na existência é descobrir que depende de Deus para tudo. Então, tanto um lado quanto o outro estão completamente longe de Deus. Por isso que a gente fala, é necessário que a gente tenha noção do que significa isso que a igreja está ensinando, a proliferação dos pecados. Uma pessoa que está viciada em ter ódio de outro ou de um grupo, a culpa é do burguês, a culpa é do empresário, a culpa é do não sei quem. Este ódio gera vício. E este vício gera cegueira e gera violência. Então, a pessoa chega... Veja, tem empresários bons e tem empresários que não são bons. Tem funcionários que são bons e tem funcionários que não são bons. Não é um grupo que é responsável pelos seus problemas. E você vai direcionar todo o ódio àquele grupo. Então, se alguém chega para você e fala, se você matar aquela pessoa, o teu problema acaba. O seu problema não vai acabar, você está movido por uma mentira terrível, você está envolvido debaixo de uma mentira terrível, que matou milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos, desde que foi estabelecido nesse mundo, desde Marx, e daí vem para diante. Quantas pessoas foram mortas por causa disso? Você percebe? Então, veja, pelo amor de Deus, abre mão dessas paixões políticas. A política, ela tem o seu lugar na nossa vida. Ela tem que ser vivida de forma racional, não passional. Porque não existe hoje nenhum sistema político capaz de resolver os problemas que o pecado traz em si. Não existe. A gente busca algo que é o menos mal. É o máximo que a gente pode fazer, humanamente falando. Enquanto Jesus não voltar na glória, nós teremos que enfrentar problemas de injustiça, problemas de todo tipo, porque o pecado ainda age dentro de nós. Porque para resolver isso é algo sobrenatural, não é algo só natural. Então veja, se eu estou com ódio daquela pessoa, ou daquele grupo de pessoas, não vai resolver o meu problema. Não vai, porque o meu problema não vem do fato do burguês ser burguês. O meu problema vem do fato das injustiças serem estabelecidas por consequência dos pecados de todos os seres humanos, não só do burguês. De todos, inclusive de quem manda no Estado. Então, eu preciso acordar, eu preciso olhar o que está acontecendo no mundo, não pelo prisma humano que pode estar contaminado ou pelo ódio ou pelo egoísmo. Os dois, ó. O ódio ou o egoísmo. Eu tenho que olhar o que acontece no mundo pelo prisma do dom. Qual o dom que vai me ajudar a enxergar o que está acontecendo no mundo de forma verdadeira? O dom da ciência e o dom da sabedoria. O dom da ciência, que é um dos dons de santificação que o Espírito Santo derrama na minha vida, me permite enxergar o que acontece no mundo de verdade, como Deus vê as coisas.
ver aonde tem o problema, a raiz do problema, ou as raízes do problema, e como deve ser trabalhado. Então, a partir do dom da ciência, eu enxergo a minha realidade como Deus enxerga. Você compreende? Isso é importantíssimo. Então, o dom da ciência vai me mostrar o passo de Deus na minha vida, o passo de Deus na sociedade. Veja, nós estamos passando hoje, no mundo, um dos tempos mais conturbados que a humanidade já passou. E olha que a humanidade vem passando tempos conturbados todos os tempos. Coube a nossa geração enfrentar um tempo extremamente conturbado. Extremamente conturbado. Será que eu sou capaz de, nesses tempos extremamente conturbados, enxergar a ação de Deus? Justamente neste mundo totalmente louco, maluco, conturbado, cheio de raiva, de ódio, aonde está a ação de Deus? Eu só consigo enxergar a ação de Deus neste mundo se o dom da ciência iluminar a minha inteligência. Senão eu nunca vou enxergar isso. Como é que eu vou enxergar naqueles momentos duros em que eu passei, em que eu não tive o dinheiro, em que eu não fui... Como é que eu vou enxergar a presença de Deus nesses momentos em que eu passei por grandes dificuldades? Se não for pelo dom da ciência. Eu só vou enxergar o quê? O vazio, a tristeza, a injustiça. Mas se eu não permitir que o dom da ciência me revele a presença de Deus ao meu lado, enquanto eu estava passando por esses tempos dificílimos, eu vou cair facilmente em qualquer ideologia, ou comunista, ou hipercapitalista, ou socialista, ou anarquista, ou revolucionária. Por quê? Porque eu só estou olhando o fato pelo prisma da minha tristeza, da injustiça que eu sofri, dos medos, dos pânicos, das revoltas. Então, a minha perspectiva é uma perspectiva paupérrima em relação à realidade. Porque por trás de todas as dificuldades, por trás de todos os tempos, por trás de todas as pessoas, Deus está perto. E eu só consigo enxergar a presença de Deus nos momentos mais terríveis da minha vida se eu permitir que o dom da ciência ilumine a minha forma de enxergar o mundo. Por isso que eu não posso enxergar o mundo pelo prisma das ideologias. Porque eu estou cometendo uma falha básica. Porque qualquer ideologia com a qual eu analiso o mundo, ou analiso a minha vida, ou analiso os meus problemas, ou analiso a situação geral, são limites humanos repletos de erro e de trevas. Então eu preciso olhar além das trevas. Eu preciso olhar além dos limites humanos. E o que me possibilita olhar além dos limites humanos são os dons de santificação que eu recebo por Cristo no meu batismo, no poder do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo. É a graça santificante que vai fazer com que eu participe da natureza de Deus e comece a me olhar a minha história, olhar a tudo aquilo que está ao meu redor, não mais só com o olhar humano, que é contaminado de ideologias e de mentiras, mas sim através do olhar de Deus, como Deus vê. Esse é o grande ponto. Então, se eu não fizer isso, eu estou mergulhado nessa proliferação de pecados, porque o pecado não atingiu só a mim. Sabe, aquela pessoa que está no governo do seu país está repleta de pecado, assim como eu e você. Aqueles deputados que estão na Assembleia do seu país estão repletos de pecados, como eu e você. Aqueles senadores que estão no seu país estão repletos de pecados. Aqueles juízes que fazem parte do legislativo do seu país estão repletos de pecados. Você compreende? Então, se eu for viver, se a sociedade for viver de forma puramente humana, nós estamos condenados à destruição, porque é injustiça sobre injustiça. Não tem como escapar, porque o pecado gera tudo isso, o pecado causa tudo isso, e o pecado busca se esconder depois que gerou tudo isso. Então, é muito sério, é muito sério. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta. Vamos voltar? Veja o que o Catecismo da Igreja Católica fala.
A proliferação do pecado. 1866 do Catecismo da Igreja Católica. 1800... Eu nunca consigo trazer aqui para a câmera certinho. São esses numerinhos que estão ao lado da página, tá? São esses numerinhos aqui que estão ao lado da página. 1866. Os vícios que o pecado causa. Veja, o pecado causa vício. Se eu estou acostumado a odiar aquela pessoa, porque eu acho que aquela pessoa é culpada dos meus problemas, aquele burguês é culpado dos meus problemas. Eu já estou odiando. Só que o ódio não fica só ao burguês. Você compreende? O ódio vai se proliferando, porque ele causa vício em mim. O pecado vicia. E o vício é vício. Então, eu viciei em ter ódio. Se eu encontro uma pessoa que não concorda comigo, eu passo a ter ódio dessa pessoa. Porque eu aprendi a ter ódio do burguês. Ou eu aprendi a ter ódio do empresário, ou eu aprendi a ter ódio de qualquer outro tipo de coisa. Ou porque eu aprendi a ter ódio do empregado, do funcionário. O vício, ele não para naquele ponto. O pecado não para naquele ponto. O pecado, ele se propaga, tanto dentro de mim, quanto fora de mim. Nesse primeiro bloco, nós vimos a gravidade de viver nesses tempos tão viciosos em que a nossa sociedade está sendo moldada por ideologias. Agora, vamos ver um pouquinho desses vícios em mim. O que esse vício causa? Então, se eu tenho ódio daquela pessoa, eu considero aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas responsáveis por todo o mal que acontece na minha vida, primeiro que isso é uma grande mentira. Segundo, que é o seguinte, para pensar, todos nós temos possibilidades, por mais que a gente não enxergue. Se você não tem dinheiro, ou se você não tenha tanta inteligência, todos nós temos possibilidades. E o que a gente faz com a nossa capacidade de resolver os problemas? Vamos parar para pensar um pouco? É culpa do outro. Será que eu não tenho participação nisso? Eu conheço um monte de gente, que não teve estudo como eu tive, por exemplo. E hoje em dia estão muito melhores do que eu, financeiramente, por exemplo. Por quê? Mas um monte, eu não conheço um ou dois, eu conheço dezenas de pessoas que não tiveram o mesmo nível de estudo que eu tive. E mesmo assim, com essa lacuna, conseguiram vencer uma série de obstáculos e conquistar uma série de coisas que são necessárias para o ser humano. Por que essas pessoas conseguiram? Porque elas são melhores que a gente? Não. Porque elas perceberam, também muitas vezes pela luz do alto, de Deus, que nós também somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos atos. E essas pessoas perceberam que não adianta ter raiva, ter ódio no coração. O que adianta é lutar. Lutar com as armas corretas. Eu não tive aquele estudo, mas eu vou procurar ter um estudo. Você tem hoje milhares de possibilidades de você fazer algum estudo para você melhorar. Só que ao invés de eu buscar um estudo para melhorar, eu optei por ter raiva de quem me falaram que essa pessoa é a responsável pelo meu fracasso. Veja, eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de odiar a pessoa, mesmo no fundo sabendo que essa pessoa não tem toda a responsabilidade sobre o meu fracasso. O meu fracasso é uma somatória de situações, de externas e internas. Aqui começa você enxergar uma realidade pelo prisma de Deus. Percebe? A maior parte da responsabilidade dos meus fracassos, depois de um determinado tempo, presta bem atenção, depois de um determinado tempo, quando eu estou debaixo de uma injustiça, eu estou debaixo de uma injustiça. Terrível. Não deveria acontecer. Aconteceu. Não deveria ser assim. Foi assim. Veja, aqui é um processo. Se eu estiver movido por Deus,
eu vou passar por esse tempo de dor, de tristeza, de mágoa, e vou buscar solucionar isso de forma adequada. Percebe? Tem saídas, tem soluções, tem opções que são reais para todas as pessoas do mundo. Todas. Não existe o fato de você dizer, não tem opção nenhuma. Mentira. Todos nós temos opções. Talvez não sejam as opções que nós desejássemos, mas que temos opções, temos. Então, por exemplo, eu deixei que Cristo, eu entreguei a minha dor a Cristo, entreguei o meu sofrimento a Cristo e me coloco nas mãos de Cristo e falo, Senhor, eu realmente passei por isso, isso é real, eu não estou negando a injustiça. Agora, o que eu faço perante essa injustiça? Qual que é o caminho que o Senhor me propõe para sair desse processo, dessa situação de injustiça na minha vida? Nós fizemos isso? Claro que não. É muito mais fácil optar pela ideologia. Eu tomo a decisão, eu vou odiar aquelas pessoas e vou combater aquelas pessoas, isso vai ser o sistema da minha vida. Ou então eu vou ganhar muito dinheiro para poder esfregar na cara de todo mundo que eu posso melhorar. Os dois são pecaminosos. Porque nenhum dos dois leva em conta a vontade de Deus para você. E a partir do momento que eu comecei a odiar, que eu caí no ódio do comunismo, eu criei o vício do ódio. Veja, o pecado vicia. E esse ódio, ele é cego. Ele, a princípio, é para um grupo, depois é para um monte de outras pessoas que não fazem parte daquele grupo, mas que não concordam comigo, me afrontaram, me venceram. E não tem nada a ver e não são aqueles primeiros que eu tinha ódio. Não são os burgueses. São muitas vezes pessoas que comungam da mesma visão que eu tenho. Mas essa pessoa quis algo que eu também queria, e ela competiu comigo e ganhou, e eu passei a ter ódio dessa pessoa. E essa pessoa também passou por grandes injustiças. E aí? Então, esse é o ponto. Por isso que é terrível, porque não fica só em mim. E não fica só naquele grupo. O pecado gera vício. Agora, eu me viciei com a ganância. Gente, eu vou ser ganancioso em tudo. Não vai ser só no dinheiro. O pecado gera vício. Sabe, então, a ganância, ela não está só no dinheiro. Então, a minha ideia é que é importante. A sua ideia não. A minha visão de mundo é que é importante, a sua não. As minhas conclusões são mais acertadas que as suas, porque eu ganho muito dinheiro. Opa! Veja, então a pessoa já é gananciosa não só com o dinheiro, é gananciosa com os pensamentos, com as decisões, com os desejos. É meu, é meu, é meu, é meu. Eu vou criando cada vez mais vício, porque o vício gera vício. Você compreende, gente? Então, além do vício gerar vício, o vício me afasta de Deus, que é a única saída para eu enxergar as raízes dos problemas e, a partir dessa perspectiva de Deus na minha vida, eu tenho o diagnóstico correto de como são as causas, de quais são as causas dos meus problemas. Quando eu permito que Deus me mostre aonde estão as raízes dos meus fracassos, Deus me mostra. E me mostra claro. E eu vou percebendo que eu posso fazer uma lista dos responsáveis pelos meus fracassos. E, no fundo, quem encabeça essa lista sou eu. Só que eu não quero ver isso. É muito mais fácil eu colocar a culpa nos outros. Por isso que o pecado também vai se propagando, porque eu vou culpar os outros daquilo que, grande parte, é minha responsabilidade. Porque se Deus permitiu que eu passasse por uma situação difícil, e nós só passamos por situações difíceis, e sejam elas quais forem, de dinheiro, de saúde, de tudo. Se Deus permite que eu passe por uma situação difícil, é porque Ele quer me mostrar alguma coisa. É porque Ele quer me curar de alguma coisa. Porque Ele quer me libertar de alguma coisa. E se ao invés de
entrar nessa situação difícil que Deus está permitindo que eu passe, e olhe para essa situação difícil como uma grande transformação para mim, como um grande crescimento para mim, como uma grande cura para mim, uma grande libertação para mim. Eu já cometi o pior erro possível. Porque eu já estou vivendo para mim, só para mim. E é isso que o pecado faz. Me fecha em mim mesmo. Nas minhas conclusões, e aí não importa raça, cor, credo, não importa ideologia, o pecado já conquistou o que ele quis, fazer com que você ficasse fechado em você mesmo e eu fechado em mim mesmo. E aí começa a destruição total. Porque quando eu passo por uma situação difícil, sem ter a consciência de que Deus está permitindo que eu passe essa situação difícil, eu vou pôr culpa em alguém, inclusive em Deus. Veja, aí eu estou com a minha vida arregaçada, arrebentada, destruída. Então, o pecado, a intenção do pecado é justamente essa, é me matar, é me destruir. Porque a pior sensação que nós temos, no fundo, é a solidão, de ter que enfrentar o mundo sem ter ajuda. Por isso que eu não critico ninguém, por isso que eu não falo pessoas, não, porque essa sensação de solidão perante as grandes dificuldades que eu passo ou que estão ao nosso redor é uma sensação de sufoco. Sufoca, oprime, destrói. Porque é mentira. É mentira. Nós não estamos sozinhos diante das grandes situações difíceis. Deus está conosco. E esse Deus é o Deus do impossível. Esse Deus é o Deus que sustenta o universo. Ele criou o universo e sustenta o universo. E me chama de filho. E morreu por mim numa cruz. E me ama a ponto de me sustentar, mesmo quando eu estou distante dele. Então, veja, aqui é o ponto. O pecado, ele vai se propagando e vai formando outros pecados e outros pecados e outros pecados. Quando eu culpei alguém pelos fatos dos meus fracassos, quando eu falo é culpa daquele ou a culpa daquela, ou daquele sistema, ou daquilo, eu já perdi o chão da história. Eu já perdi o chão da história. Porque eu não estou levando em consideração o primeiro dos primeiros, Deus. Se Deus permitiu que eu passasse por uma situação difícil, seja ela qual for, Deus permitiu. Deus talvez não quereria, mas Deus permitiu, porque Ele sabe que aquela situação difícil, se você viver com Deus e em Deus, aquela situação difícil ou vai ser superada, ou vai trazer para você, depois de superada, ou não, conhecimento, tranquilidade, cura, felicidade, por incrível que pareça. Por isso que Deus permite. Porque Deus pode tirar de algo mal alguma coisa muito boa para a gente. Isso é característica de Deus. Isso é da natureza de Deus. Então, quando eu, ao invés de mergulhar em Deus diante das dificuldades, opto por uma ideologia, eu já perdi o chão. Porque eu abandonei aquele para o qual eu nunca deveria ter abandonado. Eu o abandonei. Veja, já é uma decisão minha. Eu escolhi fazer o meu caminho. Eu escolhi compensar do meu jeito, ao invés de deixar que Deus cure. Veja, e a partir do momento em que eu fui curado por Deus, que eu tenho consciência de que Deus age nos mais íntimos sentimentos, nas situações mais importantes da vida da gente, e nas situações mais comuns, quando eu tomo essa consciência, veja, eu estou tendo forças para também combater fora de mim, porque eu sei que eu não estou sozinho. Aí sim eu posso começar a combater de forma correta as raízes das injustiças. Porque eu tenho plena consciência agora de que Deus está comigo. E que Deus comigo, e junto com outras pessoas que formam a igreja, podemos trabalhar com Deus para minimizar as injustiças.
É, é muito mais sério do que a gente pensa, né? É muito mais sério do que a gente pensa. Impressionante como a gente precisa ter tempo e formação. E nenhum desses sistemas de mundo quer nos dar tempo e formação. Presta bem atenção nisso. Porque a partir do momento que você para e analisa de forma tão simples como nós fizemos hoje, nós percebemos um monte de coisa. E aí você compreende por que o pecado vai se propagando. Porque ele fecha a gente em nós mesmos. E não permite que Deus venha me curar. E através de mim curar o próximo. E através da igreja curar o que precisa ser curado na própria sociedade. Veja, eu espero que a gente consiga compreender isso. Eu, do fundo do meu coração, eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos abra os olhos para que a gente enxergue a lama em que nós fomos atacados, em que nós fomos jogados. A sociedade hoje está mergulhada numa lama podre de ideologias, achando que os outros são culpados pelos seus problemas. Se você for analisar, existe aqui, em cada problema ou em cada injustiça que a gente passa, existe uma série de fatores que levam a essas injustiças e a esses problemas. Inclusive, eu mesmo. Só que o pecado me impede de enxergar tudo como eu devo enxergar, e a partir do momento que eu enxerguei tudo como eu devo enxergar, porque foi Deus que me iluminou, Deus vai me dar forças para combater o que precisa ser combatido da forma como Ele quer que seja combatido, não da forma como eu quero que seja combatido. Por isso que o orgulho é terrível. Por trás de toda ideologia existe um orgulho demoníaco. Por isso que eu não suporto nenhuma ideologia. Por causa disso. Porque por trás de cada ideologia com as quais as pessoas defendem e se matam, existe um orgulho demoníaco que não quer que você enxergue, e eu também, que por trás dos problemas, das injustiças, das dificuldades, existem várias situações que precisam ser enxergadas, diagnosticadas e trabalhadas. Percebe? Então eu gostaria muito que você que participa do programa compreendesse. Eu não estou aqui para falar mal do fulano, do beltrano, de ninguém. Cada um escolha o que você quer fazer da vida. Josué, quando estava o povo entrando na terra prometida, Josué perguntou para aquele povo: a quem vocês vão querer servir? Aos deuses lá do Egito, aos deuses dessa terra, ou ao Senhor? E o povo todo falou: não, serviremos ao Senhor. E Josué sabia que não iam servir. Por quê? Porque o pecado me leva para essas situações de cegueira, de violência, de tristeza, de revolta, de solidão, de cinismo, de orgulho, e os problemas não são resolvidos. Então peço ao Pai, em nome de Jesus, que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão, o seu poder, as luzes do alto e as forças sobrenaturais, que também vêm dos dons de santificação, o dom da fortaleza, o dom do temor a Deus, o dom da piedade, o dom da sabedoria. Veja, os dons que iluminam a nossa inteligência. Dom de ciência, dom de entendimento, dom de conselho, também o dom de sabedoria. Os dons que fortalecem as nossas atividades, que nos dão forças para agir. Temor a Deus, piedade, fortaleza, também sabedoria. Então que Deus possa derramar sobre nós todos esses dons, para que a gente não continue mais cegos. E para que a gente possa ter a força para lutar de verdade e de forma correta, ou seja, com Deus e em comunidade, contra tudo aquilo que diminui o ser humano. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.